Professor Eliseu Józefovics. Isso é o que, professor? É de origem polonesa. Uau, o senhor é polonês de origem. Graduado, pós-graduado, mestrado em Direito. O senhor é advogado, certo? Sou advogado e professor. Professor Atualmente a minha universitário. atividade mais, digamos assim, efetiva é de professor mesmo. Professor universitário. E o senhor foi um dos principais nomes que lutou pela proibição da extração do xisto em Santa Catarina. Por que, professor? A minha ligação com o assunto se deu em decorrência da solicitação da comunidade de onde eu nasci. Então foi solicitação do povo, um povo que no momento em que me contactou tinha muita carência de informação sobre o assunto e dos meios, digamos, jurídicos para lutar em relação ao assunto para impedir a extração do xisto na região norte do estado de Santa Catarina, Papanduva, que é a minha cidade natal. Até então o senhor não tinha nunca discutido o assunto do xisto? Profundamente não, eu conhecia assim... Já tinha ouvido falar? Mas eu não tinha feito nenhum estudo aprofundado sobre a matéria. Daqueles caminhões que passaram aqui fazendo análise, pesquisa, aquilo o senhor tinha ouvido falar ou não? Já tinha ouvido falar porque na região de onde eu venho, a Petrobras já há muitos anos, ela já tinha passado na região e feito prospecções. Então, por exemplo, até mesmo em áreas que tem dos meus familiares na região, já tinha passado lá a Petrobras e se comentava sobre esse assunto de que havia essa jazida naquela região. Depois que o senhor foi se inteirar, depois da procura deles, é que o senhor foi se inteirar do que era o xisto? Sim, e principalmente da situação atual dos desafios, digamos assim, que teria em relação às possibilidades reais de mineradoras, agora não a Petrobras, mas sim mineradoras, a Irati Energia, né, que está prospectando as áreas lá, fazendo pesquisas, havia essa possibilidade real de efetivamente ser implantada a mineração no local, e aí as famílias especialmente se sentiam preocupadas, ameaçadas pela possibilidade da perda das áreas e da desapropriação, da retirada, né? E já que os espaços lá de pesquisa eram espaços consideráveis, né? Abrange, por exemplo, no município de Papanduva, que é a região principal de interesse da mineradora Irati, aproximadamente 40% da área mais produtiva do município, onde estão instaladas lá famílias, né, que exploram agricultura e pecuária na região, elas estavam bastante preocupadas com essa situação. Então a demanda, na verdade, se deu em relação a isso. Aí o pessoal não tinha nem informação, digamos assim, sobre qual é a razão que essas empresas tinham autorização para estar naquele local fazendo já estudos ambientais. Então foi quando eu passei a pesquisar sobre o assunto, entrei em contato com a Agência Nacional do Petróleo por meio de meios eletrônicos, e quando teve a resposta deles de que não seria por meio da Agência Nacional do Petróleo, e sim a Agência Nacional de Mineração. Então, em contato com a Agência Nacional de Mineração, a gente fez a pesquisa e havia já aberto só no município de Papanduva em torno de 30 processos de autorização de pesquisas, cada um com polígono aproximadamente de 2.000 hectares. Então, de 30, aproximadamente 60 mil hectares podendo abarcar, não é um espaço considerado desse. Bom, o senhor foi pesquisar e descobrir, conhecer e se aprofundar sobre o xisto. O que é o xisto, professor? O xisto é um nome popular que se dá à rocha betuminosa que contém o óleo e gás de folhelho. Então se chama xisto, na verdade, tanto a rocha betuminosa como o gás e óleo de folhelho que está contido dentro dessa rocha. Seria um derivado, um componente próximo do petróleo ou algo assim? Não tem nada a ver com petróleo? É apenas um a forma combustível de... fóssil. É um combustível fóssil. Nesse momento ele se encontra num estado, talvez poderíamos dizer assim, mais embrionário do que é o óleo e gás extraído em profundidades, por exemplo, nos oceanos.
Bom, além de Papanduvas, depois foi se descobrir que a empresa estava querendo explorar muito mais de Santa Catarina. Muito mais, aproximadamente 23 municípios, né, que há interesse nessa exploração e também abarcando, né, várias regiões do estado de Santa Catarina, inclusive a região oeste. Né? Pegaria todo o meio do estado, região oeste e também litoral. Isso. Quais sistemas, professor, de exploração? Em Santa Catarina existe a possibilidade mais real, digamos assim, da exploração por meio do método convencional por retortagem e pirólise, especialmente na região norte. Por quê? Porque ele está mais aflorado, digamos assim, e haveria dificuldade de exploração pelo método fraturamento hidráulico. Mas em outras regiões do estado há a possibilidade da exploração por meio também do fracking. Então existe o temor de eventualmente também ser implantado o método do fraturamento hidráulico. Fraturamento hidráulico, em português, o que seria isso? Vamos simplificar. Fraturamento hidráulico seria por meio de injeção de sondas, se faz um recorte na rocha vertical e depois um recorte horizontal, onde será realizada a colocação de água em grandes quantidades, aproximadamente 15 milhões de litros, por exemplo, para que em alta pressão, juntamente com lá aproximadamente 600 solventes, né, a doutrina ensina isso, que seriam colocados para que aconteça uma explosão desses elementos químicos e então expulsando óleo e gás. Mas fazer uma tubulação para descer água com solvente e forçar o gás a subir. Isso, mas no estado de... A que profundidade isso? No estado de Santa Catarina, uma vez que ele se encontra mais aflorado, há uma grande dificuldade desse método. Por quê? Porque ela vai ter, a empresa que eventualmente fosse utilizar esse método teria dificuldade, por exemplo, até mesmo para a captura do gás e do óleo, aonde que ele iria sair. Como esse óleo e gás está muito mais impregnado na rocha, o meio mais viável de exploração é o de retortagem e pirólise. Como é que funciona a retortagem e pirólise? A pedra é retirada, é britada e na sequência é colocado numa retorta, que seria um reator, onde como fosse um forno, mas com alta tecnologia, e é colocado um gás a aproximadamente 450, 500 graus Celsius, que encontra lá no meio desse reator essa rocha e faz, digamos assim, o óleo e o gás de folhêlio, eles, como se eu dissesse assim, em palavras simples, a rocha vai suar e vai soltar o óleo e gás. Então eles sugam os componentes da rocha. E justamente é isso que acontece. Veja que no fracking, como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, em outras regiões onde é explorado, ele já se encontra em estado mais líquido. Por isso que o método permite, no estado de Santa Catarina, por exemplo, há uma grande dificuldade por causa digamos assim, do estado embrionário que se encontra esse combustível fóssil. E por isso o senhor se envolveu, conhecendo toda essa realidade, o que o senhor se envolveu para ajudar a comunidade a proibir a exploração do xisto. Perfeito. Que prejuízo Santa Catarina tem com isso? Digamos assim, sob o ponto de vista dos recursos naturais, econômico, nós poderíamos dizer assim, tem efeitos perversos para o meio ambiente, especialmente no que tange a águas. Eu poderia dizer para você... Isso contamina as águas. Eu poderia dizer assim, as águas de superfície, o que ocorre? Uma vez que vai ter no método convencional de exploração, por retortagem e pirólise, primeiro vai ter um rebaixamento do lençol freático na profundidade que vai se encontrar o xisto. Então pode ser 40, 60 metros de rebaixamento de lençol freático. Então as águas somem, então, as águas superficiais somem. Imagina as nascentes e os rios, os riachos todos, eles vão rebaixar a esse nível de 40, 60 metros. Pense, então, o que acontece dali para frente se depois for entregue essa área com o restabelecimento. Os animais selvagens, a fauna que depende dessa água não mais terá, porque não vai ser recompostas essas nascentes. Um outro problema,
Em relação às águas subterrâneas também têm grande possibilidade de contaminação, como disse o Luiz Fernando Scheib em estudos que fez com a gente lá em Papanduva, em audiência. Contamina o aquífero Guarani e somem-se as águas superficiais. No norte do estado, não é o aquífero Guarani, é o aquífero Rio Bonito e Itararé, que são os aquíferos da região que estão mais na base da bacia sedimentar do Paraná. Esses aquíferos existe possibilidade de contaminação. Como que ocorreria? A rocha é britada, é colocada a esses 500 graus Celsius e ela volta aproximadamente 95 a 97% é resíduo, que vai voltar para a cava desse processo todo. Então, mais ou menos 3, 4% e o restante volta para a cava. A rocha leva para a retorta, esquenta ela, depois extrai tudo que tem dessa rocha e depois devolve a rocha para a cava. Como se fosse sem alma, sem vida a rocha. E agora totalmente alterada nos seus elementos químicos todos que compõem, e há uma possibilidade de encontrar-se vários elementos químicos que são altamente poluentes, metais pesados, como cádmio, chumbo, silício, enxofre. Né? Esses elementos químicos, quando vem a chuva, acontece um processo chamado lixiviação. Esse processo de lavagem dessa cinza que pode levar à contaminação dos aquíferos. Então, você imagina, eu faria a seguinte pergunta, deputado Fabiano. Qual é a empresa privada que vai fazer o monitoramento efetivo do isolamento que será feito desses aquíferos, daqui para o resto da humanidade? Os órgãos de fiscalização fariam esse controle em relação ao isolamento do lençol freático e dos aquíferos para que não aconteça a contaminação das águas subterrâneas? Jamais. Então existe uma grande probabilidade de, no longo prazo, haver a contaminação. Segundo o Luiz Fernando Scheib, se contaminarmos um aquífero, 2 milhões de anos no mínimo, para que haja purificação, uma vez que as águas se movimentam muito lentamente. Nem nossos bisnetos, tataranetos... Nunca mais teremos águas nas subterrâneas. Quem sabe nem a população humana não Isso, mais, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro problema do ponto de vista da poluição das águas, mas também tem a poluição do ar, uma vez que os combustíveis fósseis seriam queimados também lá para a extração do enxofre, do óleo, do gás, que haveria a possibilidade de eliminação de partículas poluentes em toda a região, especialmente o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, que há a grande possibilidade de ser lançado aí para a atmosfera em grandes quantidades no local. E com isso, depois, ao entrar em contato com o ar atmosférico, que tem a água no ar atmosférico, ele sofre um processo químico de transformação para óxido nitroso e óxido de nitrogênio. E esses óxidos, também o óxido de enxofre, eles acabam gerando a chuva ácida que o pessoal tanto fala. Isso pode ter a possibilidade de, com os ventos, levar para outras regiões, contaminando, por exemplo, até 80 quilômetros de distância, os rios, as pastagens, os alimentos que são produzidos e assim por diante. Por isso também gera um outro efeito perverso, que é a desconfiança com relação à segurança e não contaminação dos produtos, tanto da agricultura como produtos da pecuária. Existe uma grande probabilidade de sofrermos, se acaso ocorrer a extração desse modo, sofrermos sanções depois internacionais, retaliações de produtos e tudo mais, até porque existe uma concorrência de países que daí não praticariam e buscariam influenciar nesse sentido, perdendo a credibilidade, digamos assim, no mercado internacional os nossos produtos. Então existe uma possibilidade de afetar as exportações, por exemplo, há uma grande possibilidade em relação a isso. Bom, aí o senhor está entrando numa outra área, né? O senhor já justificou que ambientalmente a exploração de xisto é péssimo para Santa Catarina. Ainda não falei, deputado, contamina. Além disso, não falei do ponto de vista da contaminação em relação ao solo. Porque o solo ocorre um decapeamento, a retirada de todo esse solo que é chamado pelas empresas mineradoras de estéril, e justamente é a parte mais produtiva organicamente para a agricultura e pecuária, por exemplo, ele é retirado para que haja então a realização da extração da rocha.
Depois isso vai ser colocado novamente, mas jamais, uma vez que fez toda essa reviravolta desse solo, jamais vai ter a fertilidade que ele tinha. As áreas que são procuradas para a exploração são as áreas mais produtivas, justamente porque é lá onde se encontra a rocha bituminosa do xisto. Então, essas áreas muitas vezes ficarão absolutamente estéreis do ponto de vista da produtividade. Então imagina, vai ter uma exploração 15 ou 30 anos que seja que a empresa se instala e explora a rocha para depois devolver um solo absolutamente infértil. Isso também é um prejuízo ambiental que tem que ser considerado. Né? Tá, mas professor Eliseu, e para quem defende a questão econômica da exploração do xisto? Eu acho que quem defende a questão econômica muitas vezes desconhece efetivamente quanto é a contribuição pela exploração mineral no Brasil. A contribuição pela exploração mineral no Brasil é 2% daquilo que é o faturamento da empresa que explora. 2%. Esses 2% vão para a União, que depois tem um rateio. 60 a 65 volta para os municípios atingidos, 23 para o Estado, 12 para a União. Desses 2%. 1% é o royalty do proprietário do solo, mas normalmente se faz nesses sistemas a desapropriação e esse 1% então fica de lado porque por causa da desapropriação o proprietário é indenizado de sua área e não teria esse 1%. Então você veja, 2% só é o que vai ter de retorno para o Estado brasileiro, digamos assim, que é para os entes públicos. Ou seja, uma miséria. Basta ver daí então todos os efeitos perversos e comparar com esse 2% que vai ter da extração de um óleo e gás que é de qualidade inferior, inclusive ao óleo e gás que é retirado pela Petrobras nas extrações que faz. E sem contar aquilo que o senhor já comentou aqui da questão de países que não compram produtos onde há exploração de xisto, que prejudicaria também a nossa economia da agricultura familiar e de outras linhas de produção. Perfeito. Ou seja, nós temos outras condições de gerarmos economia sem precisar usar da exploração do xisto. Sim, uma excelente iniciativa, inclusive que foi com que nós contactamos aqui inicialmente, foi a criação do Fórum Parlamentar das Energias Renováveis, Proteção de Solo e Águas, que vem na perspectiva da proteção e do incentivo às energias renováveis. Essas áreas onde seriam exploradas, existe um grande potencial, por exemplo, da exploração do biogás, né? Porque, por exemplo, lá na região norte do estado de Santa Catarina, em Papanduva, tem a exploração de suíno. A empresa Master, por exemplo, que tem também em Videira, que talvez o senhor conhece lá na região oeste, eles têm já, nas cidades lá do oeste, eles já têm implantado sistemas de produção em alta escala, por exemplo, do biogás, que pode também ser implantado nessa região norte, substituindo com ampla, digamos assim, eficiência do ponto de vista energético o gás que geraria por parte do xisto. Bom, o fato de a Assembleia Legislativa ter criado a lei e o governador de Santa Catarina sancionado a lei proibindo a exploração do xisto em Santa Catarina, lhes deixa mais aliviados? Certamente. Eu penso que a nossa luta foi primeiramente de realização de leis municipais junto à Câmara de Vereadores lá de Papanduva, mas o passo que nós desde o início deste ano fizemos foi justamente para impulsionar, não é, juntamente com o apoio aí, não é, especial aí do senhor, para que fosse gerada essa lei estadual, que é de 17.766, né, 2019, e que ela veio justamente sinalizando, digamos assim, que o estado de Santa Catarina não quer esse tipo de exploração aqui no estado, não é? E eu penso que também cabe dizer aqui que nessa construção, não é, nós tivemos um debate muito construtivo na construção do que foi o texto legislativo, para que tenha sustentação de acordo com a Constituição, inclusive no STF. Por isso que me deixa muito tranquilo de que nós fizemos um debate com professores de direito constitucional e tudo mais, para que o texto viesse amparado efetivamente em dispositivos constitucionais que dariam sustentação para a defesa jurisdicional da lei se eventualmente ela for impugnada. Nós queremos defender a constitucionalidade, inclusive até o STF, se necessário for. Por quê?
Porque o artigo 24 da Constituição tem vários dos seus incisos que permite o Estado legislar, por exemplo, para evitar poluição, né, de qualquer espécie, né, então está envolvido aí por poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, né, tem prerrogativa do Estado para legislar para proteger a fauna, a flora, os recursos naturais disponíveis e tudo mais, e são exatamente os atributos que a exploração do xisto coloca em grande risco. Não é? Então, o Estado de Santa Catarina legislou muito bem nessa perspectiva. Entendo que estamos bem amparados do ponto de vista legal para uma grande discussão, se necessário for, com as empresas mineradoras que pretendem abarcar aí, eventualmente, o pedido de inconstitucionalidade, né? Que bom, professor. Fico feliz por esse seu empenho, dedicação e um marco para Santa Catarina por ser um dos estados brasileiros que proibiu a extração do xisto em Santa Catarina, preservando as nossas nascentes, preservando o nosso solo, preservando as nossas riquezas naturais, protegendo um pouquinho aquilo que é nosso, que é bem, que é patrimônio de todos nós catarinenses. Agora, para nós encerrar aqui, professor Eliseu, para nós fazer um jogo rápido aqui, o que significa para o senhor a ciência? Para mim, a ciência ela tem que produzir efeitos práticos. Então, eu estou, digamos assim, atuando no ramo da ciência jurídica. Eu penso que o resultado mais benéfico que tem para a humanidade é quando ela consegue dar uma resposta positiva para esse povo que precisa. Nesse momento, a área jurídica eu acho que deu uma resposta ao povo de Santa Catarina que me deixa muito feliz, né? Então, ter feito parte desse estudo jurídico e aprofundamento aí para um efeito prático é muito interessante e muito profícuo. O que o senhor vê do Brasil? O Brasil é um país que tem grande potencial, mas que nesse momento muito da sua perspectiva em termos de, inclusive de ciência, como mencionamos, está colocada em xeque e em risco. A justiça brasileira. Nós temos, digamos assim, procedimentos que devem ser seguros para que os resultados sejam incertos. O que está sendo colocado em xeque hoje, tanto nas democracias do mundo como na do Brasil, em muitas delas, é que os procedimentos estão se tornando incertos para que os resultados sejam certos. O que isso traz? Do ponto de vista do direito, se eu tenho um procedimento que ele é incerto para ter o resultado certo, aquilo que o juiz diz que é de procedimento, passando por cima de tudo aquilo que está escrito, vai dar o resultado da cabeça daquilo que ele quer. Então, se ele quer condenar alguém porque ele não gosta, vai para a prisão. Que nós temos que fazer a discussão para manter isso que já foi conquistado e, ao mesmo tempo, avançar, né, para alcançarmos mais democracia e mais direitos, especialmente para as camadas populares mais pobres, né, para aqueles que são alijados desses mesmos direitos, né? Professor Eliseu, obrigado. Parabéns. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade.